Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós estamos mais uma apresentação, que é uma apresentação da primeira segunda-feira do mês, que é do ciclo de literatura, que é coordenado pela Lúcia Singer. Lúcia, você podia apresentar quem é que vai fazer hoje a Tudo bem. apresentação, Então, né? a apresentação A de palestra, hoje, fica à a vontade. apresentação Vai. de hoje vai ficar por conta do Mário Farraco. Não sei se é Farraco ou Faraco, Faraco, não sei como é que fala. Faraco, Faraco. Então, vai ser apresentado pelo Mário Faraco, que vai falar sobre o Júlio Cortázar, que é uma figurinha muito estranha, né? Tanto ele quanto a sua obra. Tem muita coisa diferente para ele contar para a gente. Então, eu vou dar a palavra para o Marco, para o Mário, e prosseguimos então na nossa apresentação. Você prefere só fazer perguntas no fim ou você quer que o pessoal te interrompa? Como é que é melhor para você? tá? Bom, o pessoal pode ficar à vontade, né? Pode Tá interromper bom. se quiser. Então pode começar a É, conversar com a gente. Mário, seria legal se apresentar, tá? eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu participo há bastante tempo do grupo, mas acredito que poucos me conhecem. Então, eu nasci nos Pampas Gaúchos, na fronteira com Argentina e Uruguai. E fui estudar em Porto Alegre, fiz engenharia civil na Universidade Federal e me dediquei todo o meu tempo profissional à, à engenharia rodoviária, inicialmente com obras, depois obras e projetos. Então, essa é um pouquinho da minha história. Então, vamos passar para a nossa apresentação. Nós vamos falar sobre Júlio Cortázar, que foi uma indicação do grupo de literatura e acabei me apaixonando pela literatura dele. Então vamos conhecer um pouco da vida dele, que isso vai refletir bastante na obra dele. Então o Júlio, ele nasceu na Bélgica, aliás, na Bélgica, num distrito de Bruxelas. Ele nasceu em 26 de agosto de 2014, de 1914, e a Bélgica nessa época estava dominada pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O apelido dele era Cocó. E ele teve como pais Júlio José Cortázar e Maria Hermínia de Cotte, ambos argentinos. Ele teve uma irmã chamada Ofélia e o apelido dela era Memé. O avô de Júlio, ele nasceu na Espanha, na região basca, na cidade de Ea, bem no norte. E veio para a Argentina e se estabeleceu em Salta, trabalhando no comércio. O pai do Júlio, ele era funcionário da Embaixada Argentina na Bélgica. Ele trabalhava como adido comercial lá. Com relação a isso, por Júlio ter nascido na Bélgica, ele dizia: meu nascimento foi um produto do turismo e da diplomacia. Vejamos aqui antes. Essa é uma foto do distrito de Ixelles. E este prédio aqui é onde nasceu o Júlio Cortázar. É uma avenida, Luiz, já vamos ver o nome dela, e ela tem um canteiro central. E hoje, nesse canteiro central, tem um monumento a Cortázar. O nome da rua, Louis Lepoutre. Aqui vemos a entrada do prédio, onde tem o monumento, e temos uma pequena placa ali do lado direito da porta principal, onde temos essa placa comemorando o nascimento dele lá naquela época e dando em conta que ele seria um enormíssimo cronópio. Aqui uma visão geral da avenida com o canteiro central. Um pouco de turismo. Então, durante a Primeira Guerra Mundial,
os Cortázar conseguiram sair da Bélgica, em função do status alemão da avó materna de Júlio. Eles foram para a Suíça durante um tempo e depois viajaram para Barcelona, onde viveram por 1 ano e meio. Cortázar tinha 4 anos quando voltaram para a Argentina. E ele passou o resto da infância em Banfield, que é um bairro ao sul da Grande Buenos Aires, com a sua mãe, uma tia e Ofélia, sua única irmã, que era 1 ano mais nova do que ele. Eu coloquei uma observação aqui, que Banfield é um bairro em homenagem a Edward Banfield, que foi gerente das ferrovias inglesas, que construiu a rede ferroviária nacional. Aqui temos as fotos de Júlio com 2 anos e ele com a irmãzinha dele. Então ele morava em uma casa com quintal, em Buenos Aires, mas ele não era muito feliz, não. Ele disse que tinha muita servidão, ele tinha uma sensibilidade muito grande e com bastante frequência tristeza. Pois o pai de Cortázar, ele foi embora quando Júlio tinha 6 anos e a família não teve mais contato com ele. Mas essa casa em Banfield serviu de inspiração para muitas histórias que Cortázar escreveu. Ele era uma criança doente, passou muito tempo na cama, lendo, porque sua mãe, que falava várias línguas, era uma grande leitora e apresentou ao filho as obras de Júlio Verne, a quem Cortázar admirou pelo resto da vida. Alguns anos depois, ele deu uma entrevista para a revista Plural e ele falou: "Passei minha infância em uma névoa cheia de duendes e elfos, com uma noção de espaço e tempo diferente de todos os outros." Cortázar era um leitor precoce e tinha muita preferência pela literatura fantástica. No colégio, onde ele estudou, ele fazia parte de um grupo pequeno de amigos que tinham mais ou menos o mesmo interesse. A maioria da turma não se ligava com os assuntos dele, né? Ele é um pouquinho separado dos demais, mas tinha um grupo. E também teve um professor, né, que fomentaram muito essa paixão pelos livros e principalmente pelos clássicos. Tanto que, quando muito jovem, muito precoce, ele escrevia poesias. E elas estavam relacionadas com essa literatura clássica, principalmente a grega. Tanto que ele fez um trabalho de escola, escreveu um ensaio sobre Píndaro, o poeta grego. Mas foi tentado publicar isso, mas ele não conseguiu naquela época. Porque ele tinha um professor chamado Arturo Marasso, que era escritor, e esse Arturo, ele percebeu logo no início que Júlio tinha vocação para escritor. Então ele emprestava muitos dos seus livros para que o Júlio pudesse ler. O Júlio não tinha como comprar. Então ele mergulhou em Sófocles, Homero, principalmente esses clássicos gregos. Essa escola onde ele estudou, e esse Marasso era professor, se chama Escola Nacional de Formação de Professores Mariano Acosta. Ela existe até hoje e eles concedem um prêmio chamado Arturo Marasso a escritores de destaque de La Rioja. Em 1932, já com 18 anos, ele se qualificou para lecionar na escola primária. E logo depois, ele se formou como professor em letras, nessa mesma escola normal Mariano Acosta. E ele começou a se interessar por boxe. Então, em vários momentos da vida dele, vai haver referências ao boxe. Depois disso, ele foi tentar fazer o curso da Faculdade de Filosofia e Letras em Buenos Aires. Mas a situação econômica da família forçou ele a fazer outro tipo de atividade. Ele foi ser professor em cidades do interior, em Bolívar e Chivilcoy. Nesses locais que ele morava em pensões,
ele aproveitava muito o tempo dele para ler e escrever. Lá em Chivilcoy, ele passou a lecionar literatura na escola normal. E em 1938, usando um pseudônimo de Júlio Diniz, ele publicou um volume de sonetos chamado Presência. Mas ele era muito, assim, dedicado. Ele, se não tivesse bom como ele gostaria, não funcionava. Então ele repudiou essa obra. Ele contou depois que seria a única transgressão que ele fez na vida ao princípio de não publicar nenhum livro até que estivesse convencido que o que estava escrito era o que ele queria dizer. Em 1944, ele foi ser professor de literatura francesa na Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza. Mas teve pressão política na época dos peronistas e ele acabou renunciando ao cargo em 46. E acabou se envolvendo em agitação política nessa época e foi brevemente preso. Aqui ao lado vemos uma foto dele de 1938, com 24 anos, e se observa o tipo de cabelo, né, que era bastante usado na época e por muitos anos depois, que eles usavam um produto chamado gomina, que era uma espécie de gel que deixava o cabelo duro. Não sei se alguém chegou a usar esse tipo de coisa. Gomina, Gumex. Um Gumex. Gomina era um nome comercial, mas ele na Argentina ele passou a ser um substantivo, né, para aquele tipo de produto. Tinham outras marcas, né? Eu, quando jovem, também usei. Aí, mais tarde, então, ele voltou para Buenos Aires, depois de sair daquele emprego que ele tinha de professor de literatura. E ele foi trabalhar na Câmara Argentina do Livro, que era um grupo editorial, na verdade. Ele exerceu, então, de 48 a 51, a profissão de tradutor público. Para que ele conseguisse ser tradutor, os cursos eram geralmente um tanto longos. Mas ele se esforçou muito e ele fez em pouco tempo esse curso de tradutor para ganhar esse cargo de tradutor público. Em 1949, ele publicou uma peça chamada Os Reis, baseado no mito de Teseu e o Minotauro. Mais uma vez, referências aos gregos. Em 51, aos 37 anos, Cortázar, por não concordar com a ditadura na Argentina, partiu para Paris, pois havia recebido uma bolsa do governo francês para estudar por 10 meses e acabou ficando definitivamente. Um dos empregos dele foi trabalhar na Unesco, onde ele trabalhou por muitos anos na Unesco como tradutor. Aqui vemos fotos de quando ele chegou na França, em 2 ocasiões. Em 1954, ele se casou com Aurora Bernardes, que era uma tradutora argentina. Viviam em Paris e em condições econômicas difíceis. E surgiu uma oportunidade de traduzir uma obra completa em prosa de Edgar Allan Poe para a Universidade de Porto Rico. Na verdade, ele tinha um amigo dele que era professor nessa universidade, que lembrou dele, sabia da capacidade dele, e esse trabalho, então, ele fez com bastante afinco, com muito rigor, inclusive, e foi considerada uma excelente tradução da obra desse escritor. Esse trabalho ele se desenvolveu em Roma, então ele morou com a esposa na Itália durante o ano em que esse emprego durou, e depois viajaram para Buenos Aires. Durante essa viagem, Cortázar passou a maior parte escrevendo um novo romance em sua máquina de escrever portátil. Aqui vemos uma foto do casal, ele bastante jovem. Em 1956, saiu um volume chamado Final del Juego,
que foi a primeira publicação depois que ele se mudou para a França. Ele tinha 9 histórias. E mais tarde, essa obra ganhou uma segunda edição, onde foram incorporadas novos contos, né? A versão do jogo, a versão de final do jogo que temos atualmente é aquela de 64, que tem 18 contos, escritos entre 45 e 62. Em 63, ele visitou Cuba, enviado pela Casa das Américas para ser jurado em um concurso. E foi a época da sua intensificação pelo fascínio pela política. Aqui temos uma foto de Cortázar com sua mãe, em 63. Pelo que eu consegui pesquisar, essa foto foi feita na Áustria. Vários artistas, fotógrafos, fizeram fotos de Cortázar. Aqui temos uma assinada por Gisele Freund e uma outra de Antônio Galvez. São fotos de artistas, fotógrafos, né? Essa segunda foto dá aquela ideia de Cortázar olhando o futuro, assim, para frente, né? Em 67, ele rompeu seu relacionamento com a Bernardes, Aurora Bernardes, e se juntou à lituana Unie Carvalhes, com quem nunca se casou oficialmente, mas que lhes despertou um grande interesse pela política. A sua terceira companheira e segunda esposa foi a escritora americana Carol Dunlop, nascida em Massachusetts. Eles se conheceram em Ottawa, no Canadá, em 77 e acabaram se casando em 1981. Ela era 32 anos mais jovem do que ele e Cortázar a chamava carinhosamente de Osito. Carol era uma pessoa assim, bastante frágil, né? E esse apelido carinhoso, né, que os argentinos falam também dessa forma. Com Carol, ele fez várias viagens, incluindo a Polônia, onde participou de uma conferência de solidariedade ao Chile. Isso é dentro das características políticas de Cortázar, né? Outra viagem que ele fez com Carol foi registrada num livro chamado Los Autonautas de la Cosmopista, de 82. Esse livro, feito em colaboração com ela, conta a história da jornada do casal pela rodovia Paris-Marsella. Carol faleceu em 2 de novembro de 82, bastante jovem, e Cortázar teve uma profunda depressão em relação a esse fato. Aqui vemos 3 fotos deles. Os dois gostavam de fotografia, cada um com a sua câmera. E é uma outra foto deles fazendo compras em Paris. Após a morte de Carol, Aurora Bernardes o acompanhou novamente, desta vez durante sua doença, antes de se tornar a única herdeira da sua obra e textos publicados. Cortázar morreu de leucemia em 84, portanto 2 anos após Carol. Aos 69 anos, sendo enterrado no cemitério de Montparnasse, na mesma tumba de Carol. Em sua tumba se ergue a imagem de um cronópio. Cortázar chegou a planejar essa tumba, esse túmulo, junto com seus amigos Júlio Silva e Luiz Tomazelli. Então essa lápide e a escultura que adorna o túmulo foram feitas por seus amigos, que eram artistas. E aqui uma foto do enterro, em 14 de fevereiro de 84, onde a Aurora, que cuidou de Júlio até a sua morte, coloca flores em seu caixão, acompanhada pela viúva de Ítalo Calvino,
Chichita e Luiz Tomazelo, que era esse amigo escultor, artista. Há uma certa contradição nas informações a respeito da morte tanto de Carol quanto de Cortázar. Porém, pode ser especulação, pode não ser. Alguém andou pesquisando que Cortázar teria tido uma hemorragia gástrica uns anos antes, e no hospital onde ele se tratou, ele recebeu uma transfusão de sangue, onde ele teria contraído AIDS. O filho de Carol, não dele. Cortázar não teve filhos, mas Carol tinha um filho que ele, mais tarde, ele comenta que foi de leucemia mesmo que o Cortázar morreu. Em Paris, Cortázar viveu seus últimos anos em duas casas, uma na rua Martel e outra na rua de Le Perron. Esse da rua Martel é esse prédio que a gente está vendo aqui. Era um apartamento pequeno, confortável, iluminado, com muitas janelas, no terceiro andar, sem elevador, cheio de livros e discos de música, onde ele costumava receber gentilmente visitas contínuas de outros escritores que passavam pela cidade. E ele tinha uma gata, chamada Flanelle. Cortázar comentou mais tarde que a Flanelle perdeu algumas das suas vidas, caindo da janela do prédio. E nesse prédio também tem uma placa comemorativa de Júlio Cortázar, dizendo que ele viveu aqui. Aqui temos uma pequena gravação, de 1 minuto e pouco, onde vamos poder ouvir a voz de Cortázar contando como é que ele perdeu o emprego que ele tinha e precisava tanto lá em Paris. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y eso me costó el empleo. En fin, para volver a los textos, aquí hay uno inédito. Se llama Me caigo y me levanto. Agora, depois de ouvirmos essa pequena historinha do Júlio, vamos começar então a ver algumas obras dele, não todas, mas algumas que chamaram a atenção. Então, a primeira obra que ele publicou foi em 1938, chamada Presência. Ele mesmo é uma publicação dele mesmo, né? Foram tirados 250 exemplares e era um volume de sonetos que ele fez com o pseudônimo de Júlio Denis. Cortázar também havia escrito muitas histórias, mas não começou a publicá-las até que elas atendessem aos seus padrões rigorosos. Em 1944, ele publicou numa revista um conto, digamos, fantástico, chamado La Bruja, que nunca incluiu em nenhuma antologia.
Casa Tomada foi publicado, digamos que deve ter um engano aqui, em 1947. Então, uma tarde de 1947, Jorge Luiz Borges, que era o secretário da revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Sara de Ortiz Basualdo, recebe a visita de um rapaz alto, magro e desengonçado com um manuscrito na mão. Borges afirma a respeito: "No recuerdo su cara. La ceguera es cómplice del olvido. Me dijo que traía un cuento fantástico e solicitou minha opinião." Aí ele pediu ao rapaz que voltasse 10 dias depois, mas Júlio voltou antes do prazo e encontrou duas notícias. Uma, que o texto estava na gráfica, e o outro, que ele tinha sido ilustrado pela irmã de Borges, Nora, a quem o conto tinha agradado. Casa Tomada é um sonho de Cortázar, aliás, um pesadelo do autor, em uma noite de verão. O pesadelo de Cortázar foi dentro de uma casa, na qual ouvia barulhos e saía correndo, trancando a porta. O pesadelo de Cortázar chega até o ponto de não suportar mais e acordar. Esse acordar que nos faz, a nós leitores, entrar no próprio conto, o pesadelo dele. Cortázar era um assíduo leitor e admirador de Borges, mas uma admiração mútua, apesar de suas intransponíveis diferenças ideológicas. Cortázar era esquerdista. Já Borges era o que se chamava um individualista. E isso, então, havia certa contradição nesses pensamentos. Pode repetir, por favor, Mário, que eu perdi a palavra. Sim. Obrigado. Sobre o Cortázar e o Borges, né? Cortázar era esquerdista. E o Borges seria o que chamavam de individualista. Seria diferente, não seria um socialista, né? Seria de direita, vamos dizer assim. Consegui me fazer explicar? Talvez. Ivan. Perfeito. Obrigado. Tá ótimo. Ok. Aqui temos mais uma foto de Sara Fátio, que já comentei, vale a pena conhecer o trabalho dela. Em 49 foi publicado Os Reis. Nesse ano, o dramático e poético Los Reis foi publicado, que é uma linguagem altamente literária, até mesmo preciosa. Misturava dramaturgia e literatura, prosa e poesia, e mitologia grega, e questionamentos existencialistas. Nessa história, depois de um dia de pesadelo em que dois casais mantêm conversas intermináveis sobre a natureza e o destino da Argentina e vagam pelas ruas de Buenos Aires, onde uma ameaça que é claramente o peronismo se torna uma praga mortal, depois uma névoa misteriosa que tudo envolve e então causa ruas em ruínas, Juan e sua noiva partem para a Europa. Foi o que Cortázar fez também em 51. Partiu para Paris com uma bolsa de estudos do governo francês. Em Paris, ele logo percebeu que, se quisesse ser autêntico, não poderia se livrar da realidade mental e existencial que trouxera consigo. Em 51, que é o mesmo ano em que deixou a Argentina, Cortázar publicou sua primeira coletânea de contos, chamada Bestiário, formada por 8 contos: Casa Tomada, Carta a uma Senhorita em Paris, Distante, também chamado de Longínqua em algumas traduções, Ônibus, Cefaleia, Circe, As Portas do Céu e Bestiário. Quando o Bestiário foi publicado, o realismo fantástico já vigorava na América Latina há um tempo. Evidência disso é que o termo realismo fantástico, que em espanhol é conhecido por realismo mágico, foi cunhado em 1949 pelo escritor cubano Alejo Carpentier.
E vamos à nossa história dos cronópios e difamas, que é o tema principal assim do nosso encontro. Ele foi publicado em 62. Então, após se encontrar seduzido e apaixonado dentro da escrita criativa proporcionada pelo fantástico, e já se afastando do realismo que predominava nos anos 50, Cortázar pensava sobre a recepção de seu público leitor para com suas obras lançadas até aquele momento, e que foi o público jovem que mais a compreendeu e a bem recebeu. Na época, esse tipo de literatura de Cortázar, para muita gente não era bem aceito. E ele percebeu que quem mais aceitou foi o público jovem. Criou, assim, muitas pessoas ou detestavam ou se agradavam. Alguns falavam, puxa, como é que um cara escreve algumas coisas desse tipo? Parece umas bobagens, não tem sentido isso, né? Então, no começo nessa época ele teve esse tipo de crítica, né? Inclusive tem até hoje, dependendo do leitor, ele também não vai gostar muito dessa literatura. Então, o livro Histórias de Cronópios e Famas foi escrito por Cortázar entre Roma e Paris, de 52 a 59, e foi publicado em 62. Ele é uma espécie de reinvenção do mundo através dos seus personagens, os cronópios, os famas e as esperanças, que alcançam sensibilidade e fascínio na medida em que traduzem a psicologia humana. Claro, aqui ele colocou entre 3 personagens, né? Como se tivesse estanque cada um dos comportamentos, né? No início do livro, ele mesmo escreve assim: este livro contém o seguinte sortimento: manual de instruções, estranhas ocupações, matéria plástica e história de cronópios e de famas. Chama atenção que as esperanças não fazem parte do título. Não consegui descobrir por quê. Mas são personagens importantes na história. Então, cada parte contém diversos contos. No total, vão ser 64 relatos curtos, irônicos, cômicas reflexões de cunho filosófico sobre os pormenores da vida cotidiana, personagens e rituais. A primeira parte, chamada Manual de Instruções, é, na verdade, uma coletânea de pequenos contos, cada um com uma instrução. Como subir uma escada, como chorar, como cantar, sentir medo. Eu, pessoalmente, gostei muito de como subir uma escada. A segunda parte, chamada Estranhas Ocupações, fala sobre a família do narrador. Novamente, são vários pequenos contos, e o último, Comportamento nos Velórios, também achei bastante interessante. Essa segunda parte é bem isso, todas são histórias de família, né? A terceira parte, chamada Matéria Plástica, é mais densa e poética. Essa parte também me chamou muito a atenção na maioria dos contos, e achei muito interessante uma que fala sobre o jornal e suas metamorfoses. O jornal, como é que ele começa o dia e como é que ele termina. E uma chamada Fábula Sem Moral, onde é uma história de um vendedor de gritos, também bastante interessante. E finalmente vem a quarta parte, que é o conto-título, Histórias de Cronópios e de Famas. E aí a gente vai poder conhecer o que são os cronópios e as famas. A ideia central desse livro surgiu numa noite corriqueira em Paris, sem pretensão e por acaso, quando Cortázar foi num concerto no Teatro Champs-Élysées. Ao assistir ao espetáculo, Cortázar foi tomado pela emoção e sentimentos proporcionados pelo que via, e relata que durante o intervalo do concerto
preferiu não sair do lugar que ocupava e que, olhando o teatro vazio, viu, ou pensa que viu, flutuar uns objetos cuja cor era verde, como se fossem pequenos balões, balõezinhos verdes que se moviam ao meu redor, segundo o relato dele. E foi a partir desse acontecimento que os seres protagonistas do livro emergiram e tomaram forma. Então, o livro nos apresenta 3 espécies de seres: os famas, as esperanças e os cronópios. Os cronópios, segundo Cortázar, são criaturas verdes e úmidas, distraídas. Sua força é a poesia. Eles cantam como as cigarras, indiferentes ao cotidiano, esquecem tudo. São atropelados, choram, perdem o que traz nos bolsos e, quando saem em viagem, perdem o trem. Chove a cântaros, levam coisas que não lhes servem. Os cronópios são desorganizados, extrovertidos e criativos. Vivem em uma aparente bagunça e deixam suas vidas serem governadas pelo caos. São espontâneos e imediatistas, divertidos e dançam quando sentem vontade. Os famas, pelo contrário, são organizados e práticos, prudentes. Quando fazem uma viagem, planejam com antecedência. Mandam alguém na frente para verificar os preços e a cor dos lençóis. Organizam a vida e a casa por meio de métodos muito rigorosos e específicos. São avessos às espontaneidades e temem o acaso. As esperanças mais reservadas não se importam com nada além delas. Vivem e agem em torno de suas próprias existências e pouco importa o mundo que as rodeia. São sedentárias, deixam-se viajar pelas coisas e pelos homens e são como as estátuas, que é preciso ir vê-las, porque elas não vêm até nós. Misteriosos, os cronópios, famas e esperanças são personagens sem descrição física. São assim quase humanos, quase fantásticos. Existem entre nós, agem como nós, mas não são como nós. São sombras, reflexos de nossos comportamentos e angústias. Dado ao que se compreende ao longo da leitura das curtas narrativas escritas pelo autor, esses seres servem como alegorias, que representam algumas das características humanas a que nós estamos sujeitos. Nestas 3 figuras, Cortázar descreveu a diversidade do comportamento humano e a difícil convivência entre perfis tão antagônicos. Em metáforas travestidas de cotidiano, trabalhou questões fundamentais, como a morte, a paternidade, o ódio, o amor e, sempre entre elas, a incerteza. Mesmo seu fama mais metódico ainda se depara com o inesperado da vida. Um relógio que para de repente, o pneu de um carro que fura, a mala de viagem que se abre no meio da rodoviária. Por mais cartesianos e racionais que tentemos ser, estamos expostos ao caos da nossa própria existência. Entre o controle exagerado dos famas e o niilismo das esperanças, há quem fique com a descabelada tranquilidade dos cronópios. Estes, coloridos, felizes e desajeitados seres, existem apenas, e talvez nada mais importe. Ao lado nós temos uma imagem que foi colaboração da Lúcia, feita com a IA e a sua percepção, onde mostram os cronópios e as famas, os descabelados cronópios e os organizados famas. Não poderia deixar de falar sobre um importante romance, digamos assim, que é Rayuela, que no Brasil se chamou O Jogo da Amarelinha. E foi publicado pela primeira vez em junho de 63 em Paris. E é a obra mais importante, acredito, de todas de Cortázar. É uma história de encontros e desencontros de personagens que circulam por Paris e Buenos Aires e mantêm relações instáveis e assimétricas. Então, tem o lado de lá e o lado de cá.
O lado de cá seria Buenos Aires e o lado de lá seria Paris. E o personagem, ele ora está aqui, ora está lá. Esse livro tem 2 traduções aqui no Brasil. E como não é um livro comum, como você pode ver em uma nota introdutória feita por Júlio Cortázar. Ele diz assim: à sua maneira, este livro é muitos livros, mas é sobretudo 2 livros. O leitor fica desde já convidado a escolher uma das seguintes possibilidades. O primeiro livro pode ler-se da mesma forma como habitualmente se lêem os livros, e termina no capítulo 56, onde se encontrarão 3 vistosas estrelas que correspondem à palavra fim. Como tal, o leitor prescindirá de ler o que se segue sem grandes remorsos. O segundo livro pode ler-se a partir do capítulo 73, bastando seguir a ordem indicada no final de cada capítulo. Em caso de confusão ou esquecimento, bastará consultar a seguinte lista. E essa lista, então, seria a numeração dos capítulos, que é algo assim, tipo ao acaso, em desordem, aparentemente um acaso ou desordem, dando a ideia do jogo da amarelinha. Vamos ver alguma coisa sobre cinema. Cortázar no cinema. Teve um filme de 1966 chamado Blow Up, de Michelangelo Antonioni, que foi inspirado num conto de Cortázar, chamado As Babas do Diabo, do livro As Armas Secretas, que, por sua vez, foi baseado em uma fotografia tirada pelo fotógrafo chileno Sérgio Larraín durante uma filmagem do lado de fora da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Eu revi esse filme agora há pouco tempo, quando estava pesquisando sobre Cortázar, e essa foto que aparece aqui, ela aparece justamente no filme. É o Cortázar sendo fotografado, como se fosse um morador de rua, e teria sido tirada pelo personagem do filme, o personagem do ator David Hemmings. Ele está mostrando um álbum de fotografias, aqui está a mão dele, para um amigo dele, onde tem várias fotos. E nesse filme aparece uma parte dos personagens, me pareceu assim muito semelhante aos cronópios que a Lúcia conseguiu tornar real naquela imagem. São personagens completamente desligados do mundo, assim, alegres, faceiros, né? Então eles têm uma aparição no filme tanto quase no início e depois no final. Esse filme ele está disponível no YouTube, dá para relembrar ele. E no Brasil esse filme se chamou Depois daquele Beijo. Um outro filme que também baseado numa história de Cortázar é um filme de Jean-Luc Godard, de 1967, de título Weekend, que no Brasil passou a se chamar Weekend à Francesa. E baseado numa história chamada A Rodovia do Sul. Mas algumas obras de cinema, temos aqui um cineasta argentino chamado Manuel Antin. Ele dirigiu 3 filmes baseados nas histórias de Cortázar. Circe, Intimidade de los Parques e Cartas de Mamá, que é um episódio de uma série chamada Escrito en América. Tanto Circe quanto Intimidade de los Parques também está disponível no YouTube. A qualidade não é muito boa, mas estão lá. Antes de continuar, também podemos, essa outra parte da série, podemos comentar que teve uma peça de teatro escrita por Cortázar chamada Nada Mais a Calingasta. Ela foi dirigida e acabou sendo inspirada, no caso o diretor se inspirou em Cortázar, chamado Augusto Boal.
conhecido diretor de teatro. E ele estava no exílio na época, em 1983, e ele apresentou essa peça em Graz, na Áustria. E Cortázar esteve presente nessa apresentação. Agora temos mais alguns livros, assim, só para dar uma sequência. Em 68 ele escreveu 62, Modelo para Armar, que é considerado uma obra complexa, mas muito cativante e divertida. E outras obras na sequência, em 72, Prosa do Observatório. Aí podemos ver a data de publicação no exterior e depois a data de publicação no Brasil. O livro do Manuel, 73, Octaedro, Alguém que Anda por Aí, são contos. Territórios, de 79, Um Tal Lucas. Queremos Tanto a Glenda, que um dos contos foi publicado no Brasil sob o título Orientação dos Gatos. E 10 Horas, ou seja, em português, Fora de Hora, de 84. E o mais interessante seria Los Autonautas de la Cosmopista, de 82. Esse ele escreveu junto com Carol. E eles, assim, planejaram esse livro a partir de uma viagem. Essa viagem seria de Paris a Marselha, onde são 778 quilômetros, e eles planejaram fazê-la em 33 dias, parando em 2 lugares por dia. E eles utilizaram uma Kombi, essa Kombi vermelha, que ela foi batizada de Fafner, que seria um personagem de uma ópera de Wagner, se não me engano, Siegfried. E para poder fazer essa viagem, né, eles também tiveram que pedir autorização para a administradora da rodovia, né, porque um veículo não poderia ficar tanto tempo fazendo essa viagem, não era permitido. Tinha um tempo restrito, talvez 2, 3 dias, para que um veículo que entrasse na rodovia saísse dela. Mas ele escreveu uma carta à empresa e conseguiu essa autorização. Então, nessa viagem, eles tinham um compromisso de não sair uma só vez da autopista, anotar tudo que viam pelo caminho e nas paradas, bichos, plantas, gastronomia, horizontes bucólicos, motoristas, caminhoneiros. Esse foi o traçado deles. Ali temos uma foto dos dois, uma parada, 2 máquinas de escrever, a dele era uma Royal e a dela uma Olivetti, pelo que eu pesquisei. E aí vemos embaixo ele saindo da Kombi, eu tentando sair. Cortázar tinha bastante estatura, acho que mais de 2 metros, e para poder sair da Kombi tinha que se dobrar. Essa Kombi, muitos anos depois, ela foi localizada, porque um cineasta canadense tomou a iniciativa de fazer um filme sobre Cortázar. Não sei se ele chegou a termo no filme, mas o que eu li é que ele estava pesquisando para fazer esse filme, ou um documentário, e teria encontrado ainda a Kombi que foi usada, muitos anos depois. Outro livro chamado Nicarágua Tão Violentamente Dulce, de 83, El Examen, de 86, que é uma obra póstuma, Diário de Andrés Fava, Adiós Robinson, seriam peças de teatro, que foram publicadas depois da sua morte. E aí aconteceu, muitos anos depois, a Aurora Bernardes, que tinha sido a herdeira de tudo que o Cortázar deixou, ela encontrou numa gaveta emperrada, num móvel, muitos escritos de Cortázar. Coisas assim
esquecidas, que não tinham sido publicadas. Então eles levaram alguns anos fazendo, ela e um amigo dela, fazendo uma seleção desses escritos e publicaram póstumamente em 2009, e no Brasil em 2010, um livro chamado Papéis Inesperados. E essa foto ao lado é de Cortázar, retratado novamente por Sara Faccio. E essa é a foto que o próprio Cortázar gostava mais das fotos dele. Ela apreciava bastante essa foto. Aqui temos uma arte de Pablo Lobato. E aqui eu deixo algumas fontes de pesquisa que eu utilizei. Esse blog Bonas Histórias é bastante interessante, ele está funcionando ainda, esse blog. O autor dele faz críticas de vários livros, né? Tem um outro site que tem fotografias, muitas fotografias de Júlio Cortázar, colecionadas por um admirador. Depois tem um outro site bastante interessante também, que fala sobre Cortázar, considerado o escritor mais querido da América. E um bastante importante aqui, que é o último, que é possível conhecer a biblioteca de Cortázar. A biblioteca dele tinha mais de 4.000 volumes quando ele faleceu. E dentro dessa biblioteca, mais entre 400 e 500 livros teriam sido autografados pelos próprios autores dos livros que presentearam ele. Ele faz parte desse site do Instituto Cervantes, e a biblioteca de Cortázar foi doada, né, por Bernardes, seus volumes, para essa fundação Juan March, em Madrid. Está disponível para ser consultada. Enfim, foi um trabalho bem interessante, me trouxe muitas satisfações. Tive o prazer de receber também colaborações de 2 colegas, o Ari e a Lúcia, pelo que eu agradeço bastante suas colaborações, e encerro por aqui, então, o que me propunha. Mas antes eu gostaria de mostrar 2 situações que também chamam a atenção, que é um disco de vinil, né, onde Cortázar lê seus próprios escritos, né. Ele está disponível também nesse site, e foi de onde eu tirei aquela pequena gravação onde ele conta sobre a demissão dele da rádio francesa. E uma bibliografia bastante completa, bastante interessante, essa escrita por Miguel Herráez, que também está disponível nesse site para uso público. E por último, gostaria de mostrar essa escultura, que foi feita alguns anos atrás, no centenário de Cortázar, e ela está no pátio, ou no jardim, da Biblioteca Nacional Mariano Moreno, em Buenos Aires. Ela foi inspirada naquela foto dele na Pont Neuf, e feito por essa escultora chamada Yamila Cartanilica. Dá para perceber aqui que dentro dos livros que estão aqui do lado tem um gatinho aqui, deve ser a Fanelli. E um escrito de Cortázar. No combate entre um texto apaixonante e seu leitor, o romance ganha por pontos, sempre, enquanto o conto deve ganhar por nocaute. Bom. Obrigado pela Excelente. Muito bom. Muito Lúcia, bom, Mário. Excelente mesmo. muito bom mesmo. A Lúcia já levantou a mão. Lúcia, Mário, tira do compartilhamento, Mário. sim. Você aprendeu. Agora eu estou craque aqui. Muito bem, fantástico. Aqui no grupo a gente aprende muita coisa. É?
Lúcia, Vou falar. vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas aí tem Ah, uma mãozinha levantada. Gilberto, tem a Pronto. Lúcia primeiro aqui, depois o Carlos, você entra na terceiro. Vamos lá. tá bom, então. Vamos lá, então. Então, quem sabe vocês me escutaram? Eu adorei essa apresentação. Ela foi clara e, ao mesmo tempo, ampla e, ao mesmo tempo, objetiva. E você descreve tudo muito, de uma forma muito gostosa. Primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa foi que, quando eu li esse livro que você recomendou, eu me lembrei também do Ivan, quando ele falou do Ítalo Calvino. E eu acho que tem muita semelhança entre esses dois autores. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Você, Mário, Não, você, Ivan. Olha, eu li alguma coisa de Ítalo Calvino há anos atrás. Eu sempre gostei muito do Ítalo Calvino. E ele também tem esse do Fantástico, né? Então, é que nesse fantástico. Aí que tá. Tem gente que fala: ah, isso é fantástico, é o realismo mágico, o realismo fantástico. E É, os outros falam: não, ele é um surrealista. Ele segue o Breton. Eu até não sei até que ponto o realismo fantástico tem a ver com o surrealismo, onde que eles se imbricam ou não, isso eu não sei dizer. Mas quem sabe alguém saiba me ajudar aí. Era isso só. E mais uma vez, parabéns. muito obrigado, Lúcia. E obrigado pela Muito sua bom. colaboração. Não há de quê. Adorei Gostei a da, imagem que você gostei da fez, arte. Lúcia. Sensacional. É. Carlos, Parabéns, Mário, excepcional a sua didática, a sua pesquisa e a forma de apresentar também. É a primeira vez nesse grupo que aparece um livro desfolhado, muito interessante. O que eu queria verdade. comentar a mais é o seguinte: eu tive dificuldade em entender o livro, eu não escondo. Eu, quando muito, eu capto as ideias, mas não totalmente. Então, por exemplo, aquela descrição que você reproduziu, inclusive, dos Famas, dos Esperanças, dos Cronópios, eh, diz tudo, né? De tudo aquilo que eles passam, por todos os contos onde eles trafegam. Mas eu não consigo captar totalmente o que ele quis comunicar em cada conto. E para dizer que teve uma exceção, tem um continho pequeno chamado Geografias, que eu achei muito interessante, que ele apresenta alguma coisa que parece ser o grande mundo, né? E depois, na verdade, é um pequeno mundo visto por formigas, né? E nesse pequeno mundo visto por formigas, aí se tem uma dimensão exata das coisas, mas essas mesmas coisas também causam problemas de interpretação para quem vê. Então é interessantíssimo essa, vamos dizer, primeira visão e várias segundas visões a partir dessa primeira visão. Parabéns, Mário, excepcional. Obrigado. Excelente. Roberto, muito bom. Mário, fica à vontade. Você vai comentar eu? alguma coisa? É, Mário. Não, peraí, Roberto. Um segundo, eu fiz uma confusão aqui. Na sequência, vai o Gilberto. Ele levantou a mão fisicamente, porque ele está por fora, como é que faz para levantar a mão. E, Não, pois Mário, é. você vai comentar alguma coisa do Carlos, para daí eu passar a Sim, bola aí para o é, Gilberto. eu concordo com o Carlos, porque nem todas as histórias que estão no livro, elas te pegam, né? Tem muita coisa que passa banal. Até acho que mais interessantes são as histórias que não são dos Cronópios e Famas, né? Tem outras, né? Quer dizer, algumas me pegaram, por exemplo, aquela do velório, né? A do vendedor de gritos, né? A da metamorfose do jornal, né? Quer dizer, ele começa de manhã sendo um jornal, daí a pouco passa a ser um amontoado de folhas de papel, aí alguém organiza ou pega novamente o jornal e ele passa a ser jornal novamente, e ele acaba no fim do dia, vamos dar um spoiler aqui, ele acaba no fim do dia enrolando ou empacotando um maço de brócolis, né? Para levar para casa, né? Então a peripécia do jornal durante um dia, né?
E jornal mesmo impresso, no dia seguinte não é mais nada, né? Porque já tem o novo e o velho vai até para o cachorro fazer pipi em cima, né? Muito bom, muito Então, bom. assim, tem coisas que ele consegue enxergar de uma maneira que nós poderíamos estar vendo, mas a gente não consegue ver daquele jeito. Então, eu acho que isso é o fantástico dele, o maravilhoso dele. Que nem instruções para subir uma escada, né? A primeira coisa que você tem que fazer é levantar o joelho, né? Então ele tem muito humor, né? Eu acho muito humor nas histórias, muita ironia também em algumas outras, mas não são todas unânimes e não vai agradar, evidentemente. Eu acho que precisa mergulhar muito na maneira dele para você assimilar, né? Então, eu já tive uma outra experiência com um livro que foi ler Mia Couto, né? Deve ser conhecido de vocês, Mia Couto, que ele eu acho que é um escritor angolano, escreve em português. O primeiro livro que eu li dele, o começo dele, eu não conseguia me entrosar, né? Depois de algumas páginas você vai assimilando e eu adorei o livro, né? Até o final. Enfim, é Cortázar. Muito bom, legal. Gilberto, Bom, chegou a minha vez, né, meu amigo Faraco, né? Impressionante a tua capacidade, lógico que a gente conhece há muito tempo, de colocar na timeline, na linha do tempo, toda a história do Cortázar, né? Sim, Eu achei fantástico. A gente foi calmamente, se foi explicando, a gente foi absorvendo. E aí, o que eu não sabia nada do Cortázar, agora eu sei um pouco, né? Pouco, mas sei bastante, né? Agora, uma outra coisa, são duas. Tem mais outra questão, Fábio, que eu queria que você me dissesse. Ele tinha binacionalidade, porque ele, de repente, admirado na Argentina, admirado na Espanha. Como é que é? O que você descobriu sobre isso? na verdade, ele teve cidadania francesa. Então, além da Argentina, porque quando ele nasceu na Bélgica, como o pai dele era funcionário da embaixada, ele foi registrado como argentino, certo? Porque ele nasceu na Bélgica, né? Aos 4 anos é que ele voltou para Buenos Aires com a família. Depois, quando ele foi viver na França, e viveu por muitos anos, ele requereu a cidadania francesa. E essa cidadania foi reconhecida quando era presidente o Mitterrand. Então, o Mitterrand que assinou, assim, o reconhecimento de cidadania francesa ao Cortázar. Então, ele é binacionalidade. Agora eu queria saber mais uma, Faraco. Sim. Qual que é o motivo dele não ter ganho um prêmio Nobel até agora? até agora não mais, né? Olha, o pouco que eu li sobre o Nobel e também não só sobre ele, como outros escritores, nem todos apreciam muito isso, né? Apreciam receber um prêmio Nobel. Já teve escritor, eu não lembro agora o nome dele, mas que recusou o Nobel, né? Não sei se foi. Não, eu sei, mas você pega o caso, por exemplo, da Argentina, você pega o caso lá do Chile, né? Sim, Do Pablo Neruda, né? sim. E nesse caso aí, o Pablo Neruda tive lá em Santiago do Chile uma casa lá que tem até muita coisa do Neruda ali, né? Ele Claro. tem tanto ali como tem em Valparaíso também, né? Mas na Argentina parece que não tem nada dele lá, né? Olha, é, ele é muito querido, pelo que eu li, ele é muito querido na Argentina. Porém, é, essa época em que ele viveu lá, ele não gostava muito na época do peronismo, né, essa questão política, assim. E depois, quando ele já tinha uma certa fama, já tinha escrito vários livros, ele voltou à Argentina. Ele passou uma semana lá. Encontrou alguns amigos, ele foi reconhecido na rua, mas o governo da época, agora não lembro se era algum governo de exceção ou coisa parecida, não o recebeu. Ele foi ignorado, né?
Então, pelas ideias dele, ele era muito ligado à Revolução Cubana, Uhum. Nicarágua, Chile, né, Tempo do Allende, essas coisas assim. Então, até acredito que ele nem apreciaria muito um prêmio desses, porque tem uma questão política também nisso, né? Essa Não, escolha. ele não apreciar uma coisa, agora alguém não reconhecer todo Vamos, esse trabalho que ele fez é vamos. outra, né? Ô, Gilberto, vamos dar a vez para o Roberto Tá bom, Matiello agora. vamos lá, Roberto. Tá bom. Vamos lá, Roberto. Bom, obrigado aí. Olha, cara, todos os elogios que eu ia fazer, to- todos eles, o Carlos já fez, a Lúcia já fez, o Gilberto já fez, então eles cortaram em pelo menos 50% os elogios que eu ia fazer. De qualquer maneira, você está de parabéns. Realmente uma apresentação tranquila, clara, objetiva, parabéns. Queria fazer uma perguntinha rápida. Você acha que essa história de Cronópolis, etc. e tal, é realismo fantástico? Olha, eu não estaria à altura de te responder, né? O meu conhecimento sobre literatura é um leitor, assim, não tenho uma questão acadêmica sobre isso. O que eu acho, assim, o que eu achei do Cortázar é que ele enxerga as coisas de uma maneira que qualquer um de nós poderia estar vendo, mas a gente não consegue ver. E ele acaba até descrevendo daquela forma peculiar dele, né? E isso eu acho que é um talento dele, que já vem desde da sua formação, das suas leituras, das influências que ele teve quando era aluno daquele colégio, onde o professor incentivava tanto ele, né, pelas, pela, pela literatura grega, né? Pelo pouco que eu consegui ler sobre Píndaro, né? Ele era um poeta que tinha muita versatilidade. Eu não conheço a obra de Píndaro, porém, o que eu li é que ele tinha muita versatilidade. É como se fosse um artista que consegue, para este público, fazer uma obra que seja do agrado deles. E para um outro tipo de obra, né? Então, as poesias dele variavam de modelo, né? Conforme seria o público dele, né? Eu brevemente assim eu lembro assim, a primeira vez que eu fiz uma palestra a vocês foi sobre arquitetura. Não sei se vocês estão lembrados, faz muitos anos. Em Isso. casa lá. É Por, casa por que, modernista, não é? da arquitetura modernista, porque eu acabei conhecendo o Newton. Eu trabalhava nesse restaurante, ficava nessa casa modernista, e o Newton, a gente teve uma aproximação tão boa naquele dia. Ele foi lá para almoçar, mas também para conhecer a casa, que ele era admirador do modernismo, né? E eu tive que estudar bastante arquitetura, porque eu não sou arquiteto, né? E eu fiz umas bobagens naquela apresentação. Eu andei falando sobre uma determinada residência lá que aqui em Curitiba é chamada de modernista, mas na verdade não é. E me foi alertado por uma das colegas que agora não lembro o nome. Aí eu reestudei o assunto e, claro, eu tive uma ocasião em que eu conversei com um arquiteto, renomado arquiteto aqui de Curitiba, que eu tinha interesse sobre projetos dele, e eu perguntei para ele, vem cá, qual é o seu estilo? Ele disse, não, meu estilo é aquele que serve aquele cliente, né? Então ele tinha um conhecimento tão grande da arquitetura, dos estilos e das correntes e tal. Se o cliente dele demonstrasse que ele gostava de viver em tal forma, de tal jeito, ele faria um projeto adequado a essa família ou a essa pessoa. Então, pelo que eu entendi, Píndaro fazia isso. Mas Aham. imagine, então, o menino, o adolescente Júlio, na escola, fazer um ensaio literário sobre Píndaro, né? Aos Realmente. 15 anos, né, vamos dizer assim, estudante. Então, esse professor já tinha percebido esse talento nele, né? E ele escreve de um jeito, mas assuntos variados, né? Assuntos variados, me parece.
Muito Não sei se bom. consegui te responder. Mário, Roberto. desculpa, Wagner, é a última, é Fala. rapidinho. Fica Oi, aí. eu tenho. Não, eu falei que eu ia perguntar duas coisas. A resposta foi longa. Tá bom, Roberto. Então, não, é o seguinte, eu fiquei curioso, por que que você escolheu esse livro e não o Jogo de Amarelinha, que é pelo menos o livro mais conhecido dele? Qual foi a razão que você escolheu esse livro e não o Jogo da Amarelinha? Não fui eu que escolhi, digamos assim. Mas quando foi montada aquela planilha, né, pelo Mister Ari sobre a questão da literatura, apareceu esse nome Cortázar, que foi inclusive uma sugestão minha quando foi feita a escolha, assim, que foi votado e teve mais votação. E a escolha foi por um livro que tivesse um número relativamente pequeno de páginas, né? 150 páginas, 180, né? Para ser lido com facilidade para o nosso grupo, né? Em poucos dias a gente lê um livro desses. Depois de eu já ter iniciado o trabalho, esse livro é difícil de achar, não acha assim tão fácil para vender esse livro, O Jogo da Amarelinha. E eu fui aqui, moro em Curitiba, fui num sebo e achei o livro lá. Mas quando eu vi o livro tem 700 e poucas páginas, né? É a minha próxima leitura, mas não foi a escolhida para... Não vou poder deixar de ler o Jogo da Amarelinha, né? É que você tem um poder de síntese tão bom que essas 750 páginas você consegue falar em 1 hora, cara. Você Você está se sabe, subestimando. você sabe que eu li uma crítica que o Jogo da Amarelinha é impossível de fazer uma resenha. Ah, é? É. Mas inventa, Mário. Vou ter que Tu que não inventar. lê. Agora é o seguinte, 700 páginas eu vou levar 8 meses para ler. A preparação, daqui a um ano vocês me convidam de novo. Tá bom, tá convidado. Alô. Vamos lá, Obrigado. Ivan. Eu acho vou começar pela frase do Roberto. Eu acho que a frase do Roberto é assim, já que a gente não vai ler mesmo, já pega o maior que facilita, né, Roberto? É isso? Eu leio. Bem, vou começar também pelos parabéns, depois quero fazer uma pequena reflexão e terminar com uma pergunta. O parabéns é óbvio, você realmente conseguiu fazer um poder de síntese, deu até vontade de ler mais. Eu conheço bastante Borges, bastante Calvino, mas muito pouco do Cortázar, e me deu vontade de ler. Você realmente teve uma apresentação, assim, não é didática, mas ela foi linear, bacana, fácil de entender. Parabéns. Bom, vamos tentar fazer uma reflexão, já que eu fui citado aí pela Lúcia e tal. Quem quiser se aprofundar nesse assunto de classificações das literaturas fantásticas, tem um livrinho que não é muito grande, escrito por um tal de Todorov, que é o que a academia, o que a USP usa, que todo mundo usa para fazer classificação das escolas fantásticas, vamos dizer assim. Bom, tentando responder a pergunta, Cortázar não escreveu ficção. Vamos tentar fazer pelo aspecto negativo. Não escreveu ficção científica. Não, tudo que ele escreve não pode ser rotulado como ficção científica. Acho que todo mundo concorda. Na ficção científica tem que haver uma explicação para o fato. No caso da literatura dele, não tem. Quando você pega a biografia do Cortázar, a literatura dele está normalmente citada como sendo do gênero surrealista. Mas quando você pega os escritores surrealistas, Boris Vian, Pizarro, Breton, Queneau, também não vejo nenhuma semelhança, né? A fantasia, por exemplo, kafkiana, ou mesmo a fantasia do Tolkien, também não tem semelhança. Quando a Lúcia instigou aí para fazer uma conexão com o Italo Calvino, eu acho que é bem apropriado, sim, porque o Cortázar ele tentou fazer uma revolução, quer dizer, a literatura dele apresenta uma revolução de conteúdo, mas o conteúdo e de forma. O realismo fantástico, quando vocês veem, o jeito de escrever é absolutamente trivial, é absolutamente o mesmo que já se escrevia no romance passado. O que muda no realismo fantástico é que se aborda de uma forma tradicional
coisas que não podem acontecer na realidade. Mas a forma do realismo fantástico é absolutamente tradicional. Portanto, na minha opinião, Cortázar também não pode ser enquadrado nessa escola, porque a forma dele é extremamente original, extremamente distorcida, vamos dizer assim. Então, não pode pertencer à escola do realismo fantástico. O Ítalo Calvino tem alguns romances onde ele mexe bastante na forma, por exemplo, que chama o Castelo dos Amores Cruzados, onde ele aleatoriamente vai cortando um baralho e, em função das cartas que vão surgindo, ele cria o enredo da história. O Cortázar também mexe com essa forma e mexe com o conteúdo da história também. Então, a pergunta é essa, quer dizer, finalizando, eu queria perguntar, Mário, a dificuldade de enquadramento da literatura dele. Eu acho que realmente, gostaria de ouvir de você, que conhece bem, um autor que é muito difícil de ser classificado por qualquer escola literária e particularmente, não tem congênere. É isso mesmo, Mário? Veja, eu sou limitado porque eu fiz a pesquisa, né? E nas pesquisas que eu fiz, ele é considerado como esse realismo fantástico, né? Ou realismo mágico. Então, vamos dizer assim, a minha afirmação é baseada em terceiros, né? Então, teria que fazer uma pesquisa maior e conhecer um pouco mais de outros enquadramentos para poder te dar uma resposta mais firme, positiva, né? Tá. E complementando aí, o Roberto, que sempre pergunta esse negócio do Nobel, o Nobel é um prêmio que envolve política. Não vamos aqui nos alongar em função dessas coisas, porque isso aí dá muita discussão, mas, evidentemente, não é só a qualidade literária que está em jogo, né, gente? Basta pegar a relação dos prêmios Nobel e a gente claramente percebe esse viés político do prêmio, tá? Vou parar por aqui, mas acho que a gente todos concordam. Obrigado. Interessante que tem uma foto, já um segundo, Rui, uma foto da viúva do Ítalo Calvini no enterro do Cortázar, que o Mário mostrou aí na apresentação, né? Interessante. Eles deviam ser amigos. Mas, Rui, vamos lá. Está com a mão Não, levantada. exatamente, eu fecundo tudo que falou, bárbaro. Agora, você poderia falar algumas palavras desses outros dois grandes argentinos escritores, o Ernesto Sábato e o Manuel Puig? Sábado é muito famoso. Eu tô lendo o Túnel agora, dele. É. E o Manuel Puig? Então, Ok. Mais alguma Foi coisa, só, Rui? foi só um desafio. Não, não. Ah, Foi não. só um Tá bom. desafio. Legal. Ok. Bom, pessoal, acho que tem mais alguém fazendo alguma pergunta? Eu gostei demais, achei excelente, né? Eu gostei da descrição do Cronópio. Eu acho que batia muito com como eu era na época. Aquele meu amigo falou que eu era o Cronópio. Muito bom. Mas vamos lá, Ari. E agora você Ari. virou fama, né? Né, Wagner? Agora você virou Hã? fama. virou Agora fama. você não ia virou falar fama, né? nada, É. eu não ia falar nada, mas já que o Rui lembrou, eu estava o tempo todo lembrando aqui do Mário Vargas Llosa, que, embora fosse um escritor, é um escritor peruano, ele tem muito. Eu não sei o que esses caras todos resolvem morar em Paris. Né? O cara escreve em espanhol e vai morar em Paris. E eu tenho uma pergunta para o Mário, não sei se é muito fácil de responder, que o Mário Vargas Llosa também era de esquerda, bem radical, foi para Cuba, não sei o quê, mas chegou uma hora que ele virou, e ele virou, passou a ser um cara de direita. Inclusive brigou, não sei se por isso, com o Gabriel Garcia Marques e tal. Eu queria saber do Mário se ele sabe
quer dizer, primeiro a linha política. Você falou que ele é um cara de esquerda, mas, mas se ele. Eu acho que nos livros dele ele não aborda nenhum tema político. Eu, pelo menos, li alguns, não vi nada político, né? Ao contrário do Mário Vargas Llosa, que escreveu livros bem políticos, né? Inclusive a história da eleição dele, que ele perdeu a eleição para o Fujimori. A pergunta é essa: qual é a linha política do Cortázar, se é que dá para responder? Sim. Pelo que eu entendi, ele tinha muita simpatia pelo socialismo, né? Principalmente com Cuba, onde ele esteve lá, e por muito tempo, até, vamos dizer assim, a partir de uma certa época, ele deixou a barba crescer, os cabelos, mas tinha um jeito de Che Guevara, vamos dizer assim, de Fidel Castro. Porém, ele e outros escritores, mais tarde, depois dele conhecer a Revolução Cubana, eles fizeram uma carta protesto para o Fidel Castro, em função da prisão de um colega escritor, que agora não lembro o nome, e da maneira como trataram esse colega lá. E aí ele se afastou vamos dizer assim, do que seria a Revolução Cubana. Mas ele esteve na Nicarágua, ele esteve na Nicarágua, foi na Nicarágua, ele participou de reuniões na Polônia com a Carol, com a lituana lá, Agnes, que em congressos, né, de esquerda, para apoiar, vamos dizer assim, não sei como é que estava a situação no Chile, né? Então, nesse sentido, ele tinha uma admiração por esse tipo de coisas. Ele realmente, pelo que eu percebi, ele não coloca isso no seu livro. Eu não apresentei, mas eu pesquisei muita coisa assim de fotografia. Existe uma foto dele num restaurante não sei se é em Barcelona, na Espanha. Uma turma de escritores desses que moravam na Europa se reuniram para almoçar juntos lá. E aí estão todos esses famosos conhecidos juntos lá. Então, eles tinham uma certa assim, convivência literária em função do trabalho deles, né? Eu acho assim, às vezes eu penso, como um grupo de engenheiros vai almoçar junto lá por causa de E uma nem os obra. pintores também, né? Que se encontravam lá. Né? E Paris, principalmente Paris, não sei, por muito tempo, foi sempre uma atração, né, para quem é artista, né, acredito, assim, artista literato, ou pintor ou escritor, né? Basta ver a história, na minha opinião, né, de Hemingway, de Scott Fitzgerald, né, que moravam em Paris também, né? E eles foram para lá pobres, né, viviam, às vezes até em cortiço, né, até conseguirem ter alguma renda, né, em função do talento deles, né? Legal. O Edgar Allan Poe também foi morar. É. Em 1860, o Edgar Allan Poe foi lá. Paris é Paris. Tem um livro bastante interessante chamado Paris é uma Festa, né? Do Hemingway. Ele conta as agruras que eles passaram lá, né? Não, na verdade, posso falar um pouquinho? Na verdade, Paris sempre foi um centro da intelectualidade. Né? Então, como a América Latina não tinha ainda uma expressão enquanto continente, você vê vários artistas pingando em Paris, em busca de um ambiente, de um contexto de intelectualidade para discutir seus trabalhos, suas obras e tal. Né? Então, todo mundo foi para Paris muito em busca desse coletivo, desse contexto, vamos dizer assim. Sim. Não. Legal, é isso mesmo. Roberto, eu te coloquei no mudo porque estava vazando um barulho aí. Agora, por favor. Obrigado. Bom, a turma continua indo para Paris, hein? Continua sem intelectualidade local. Só uma observação.
Eu queria fazer uma pergunta para o Ari, cara. Ari, refresca a minha memória, que com o tempo, ela, de vez em quando, dá umas falhadas. Qual é o livro do Vargas Llosa que ele fala do Fujimori? É o peixe, não sei se é o peixe na água, peixe fora d'água. Ele conta toda a história da eleição dele e ele perde para o Fujimori. Depois eu te mando o nome do livro. Não, eu agradeço, porque os romances dele, a maior parte dos livros dele, eu li. Esse eu não li em específico, pode ser. É Peixe Fora d'Água, acho que chama. Por aí. Depois te Obrigado, mando o nome Ari. correto. Obrigado, cara. Muito bom. Olha, Só para deixar registrado, mês que vem eu vou para Paris, tá? Vou ver se eu vou visitar o túmulo do Cortázar lá. Ótimo. Tira uma foto lá, tá? Wagner, eu achei que você ia lá levar suas obras. E eu vou visitar o túmulo do Jim Morrison também. Tá bom. Olha, Mas é no outro cemitério. Esse é no outro cemitério. Qual é a próxima, Wagner? Então, vamos lá. Lúcia, conta aí o próximo capítulo do nosso ciclo de literatura. Não, a próxima segunda-feira que vem, por favor. Isso daqui a pouco eu falo. Vamos deixar para a Lúcia primeiro. Então, no mês que vem, nós estamos em abril. Em maio, na primeira segunda-feira de maio, nós vamos ter o José Luis, o nosso amigo mexicano, que vai falar sobre um livro de Otávio Paz, que é um escritor mexicano também, tá? E logo eu vou pôr o resumo para vocês no nosso grupo, tá bom? Vai ser a chama dupla. La llama doble. A chama doble, Isso. A chama dupla. E o José Luiz estava aqui. Ele saiu, mas ele estava aqui vendo aqui a apresentação. E na semana que vem, por uma coincidência enorme, também vai ser o José Luiz, que vai falar sobre arte maia. Olha, Arte maia ou artimanha? Artimanha. É mais ou menos a mesma coisa, Ari. Foi uma artimanha, né, essa coincidência. Mas legal. Ok. Pessoal, muito bom. Olha, Mário, uma delícia a tua apresentação, espetacular, foi ótimo, parabéns. E vamos aguardar, então, as próximas duas apresentações, a próxima do Ciclo de Literatura, pelo José Luiz Galvão, que é lá da arte A Chama Dupla, e na semana que vem a arte maia. Certo, Ari? Certo. Até a semana que vem, pessoal. Parabéns ao Faraco e à Lúcia. Foi ótimo. Parabéns. Valeu, Mário. Valeu. Abraço. Generosos. Obrigado. Tchau.